temos como falar de posicionamento e um ministério aprovado, consciente, sem lembrar de Paulo. Porque, de todas as formas, o profeta disse que todo verdadeiro ministro ou pregador sempre vai olhar para Paulo como um exemplo. Apesar de que, como disse o próprio irmão Brana, dificilmente alguém vai chegar a ser o que Paulo foi. Mas, pelo menos, nós lutamos para nos aproximarmos da vida de Paulo, ou parecermos um pouco com Paulo, não é verdade? Eu creio que isso é importante. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua igreja em Coríntios, no capítulo 12, ele disse assim, reconhecendo o ministério dele, ele próprio reconhecendo o ministério que Deus lhe havia dado. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Então, Paulo está falando aqui do seu ministério, Paulo está falando do seu trabalho, e não somente ele, mas defendendo também os homens que Deus havia lhe colocado ao lado, como Tito. Ele diz, porventura eles não têm andado nas minhas pisadas, porventura eles não têm crido da mesma maneira, não têm trabalhado na mesma direção. Esse eu creio que é um ministério consciente, que levantará outros ministérios também com consciência. Numa palavra, a igreja, dita pelo profeta, pelo irmão Brana, eu quero ler essa parte, porque isso é uma base principal daquilo que nós estamos falando aqui desde o programa ou do trabalho anterior, que foi domingo. O profeta disse, quando ele vai estabelecer os ofícios da igreja, falando dos ofícios de pastor, de diácono, administrador, veja como ele coloca o pastor da igreja. O ofício do pastor é de realizar e agir em qualquer programa no qual ele crer ser de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para com o tabernáculo Brana. Ele empreenderá a autoridade suprema e cumprirá com a responsabilidade inicial de tão somente preservar e promover o bem-estar espiritual da igreja. Ele será chefe do pastor associado, da junta de diáconos, da junta de administradores e do próprio corpo da igreja, agindo com sabedoria para guiar os santos do Senhor, manifestando amor a todos os santos e suas cargas, se conduzindo em servitude perfeita, na qual Deus lhe chamou para que a executasse. Então, essa foi a palavra do profeta de Deus acerca do ancião, ou do bispo, do pastor, da autoridade maior da igreja. E nós queremos dar continuidade, porque essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento, nós vamos receber qualquer coisa. Porque no campo, por aí afora, tem pastores que nem nunca foram ordenados. Tem diploma que nenhum reitor assinou aquele diploma. Eles estão no campo. Eles estão aí, pelo mundo afora, se auto-intitulando pastor,
porque tem um rebanho, porque tem uma igreja, mas nós queremos olhar e continuar olhando, como começamos no trabalho passado, aprofundando as qualificações e responsabilidade que esses ministérios devem ter para ministrar a palavra de Deus. Ora, às vezes nós sentimos um pouco constrangido quando chama ao José mestre, o Pedro apóstolo, o João é um evangelista, o outro ali é um profeta. O irmão Brana se contentou em dizer assim, chama-me de irmão. Vamos tirar esta questão de mestre, ou essa questão de apóstolo, essa questão, vamos reconhecer, através dos frutos, quais são os homens que realmente estão tendo esta chamada e esta vindicação para esta obra que Deus tem chamado. Porque com esses frutos, com os resultados, não é questão de títulos, é questão de resultados que Deus está vindicando os homens que Ele tem levantado. Não é questão de ser pastor. Alguns pastores são intitulados pastores e exigem que sejam pastores. Eu digo, como o profeta disse, se você me chamar de irmão e me considerar como pastor, é melhor do que você me chamar de pastor e não me considerar. É melhor nós vermos os frutos do ministério, como disse Paulo, porventura tenho dado escândalo a isso? Porventura eu tenho ido entre vós para buscar alguma coisa que é vossa? Porventura meus auxiliares têm agido desta maneira? Esse é o cuidado que nós precisamos ter justamente para cumprir o ministério.